Permita-se ao desfrute de viajar dentro de si mesmo e deleite-se com os seus sonhos ou confronte-se com os seus pesadelos. Parada Seringal, quilômetro 70, o paraíso dos mortais. Seringal, parada quilômetro 70. Sede da renomada seita Filhos da Luz do Cosmo Revelador Arcamon, mundialmente conhecida entre os que habitam este seleto e indescritível universo. Lugar altamente requisitado pelos associados, fiéis escudeiros, mantenedores da causa e propagadores de sua doutrina pelo mundo. Aos associados era reservado o direito de participar de um encontro espiritual de uma semana a cada 12 meses na sede em meio à imensidão da floresta amazônica. Os filiados interessados, ao receberem a carta convite, teriam que se deslocar por seus meios até a localidade de Terra Tombada, próxima à foz do rio Jamari, com Madeira, onde encontrava-se uma vila de pescadores, entre os quais estavam os guias que iriam levá-los até o objetivo de suas vindas, o Seringal, parada quilômetro 70. E naquele dia chega a pequena aldeia de pescadores, mais um grupo de seguidores. Os guias os levam ao Seringal, onde após um imponente portal de pedras apresentava-se uma singela casa de madeira, com varandas amplas que a circundavam e suas modestas acomodações. E os deixam aos cuidados dos servos da seita, que já os aguardam e os conduzem à grande sala da edificação, onde acomodam-se para aguardar o grande mestre. E quando o mesmo adentra ao salão, ele diz: caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Como é do conhecimento de todos, o que temos a lhes oferecer não é o luxo ou a ostentação deste mundo, que é ínfimo perto do que habita dentro de cada um de nós, mas a oportunidade de ausentarem-se de suas carcaças terrenas para entrarem no mundo que te fascina ou no mundo que te assusta, onde encontrarão as respostas para seus conflitos espirituais. Nesta paragem, a lógica e a razão não têm espaço por não pertencerem a este lugar. Sejam todos agraciados com as benesses do melhor de suas almas. Que se inicie a cerimônia. Então todos se levantam de seus assentos e gritam a palavra de ordem: Imanjá! 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 Após a cerimônia, os 12 hóspedes da vez são separados em 4 grupos de 3. Domitila, Áureo e Demétrio são levados ao portal 4, onde já são aguardados por um dos líderes da doutrina, e sentam-se lado a lado de frente ao homem, em meio a um ambiente iluminado por um grande lampião e impregnado por um agradável olor de incenso. E ele diz: mais uma vez, sejam bem-vindos. Este é o ponto de partida para adentrarem ao portal. E quando acontecer, ficarei de cá torcendo para que essa ida ao universo paralelo seja exitosa em seus objetivos. E principalmente triunfante quando suas almas retornarem ilesas a este mundo para reacenderem seus corpos. E Demétrio pergunta: mas mestre, porque entre os 12 que se encontravam no salão
nós três fomos os escolhidos para formar o quarto grupo, porque as respostas que vocês buscam estão no mesmo ponto do tempo e do espaço. E como seus caminhos apontam para o norte em comum, no início dessa jornada vocês poderão contar uns com os outros. Porém, aquele que encontrar a resposta reencarnará, e assim sucessivamente. E ele o indaga mais uma vez: mestre, quando estávamos a caminho, nos deparamos com várias covas em meio à mata. São dos nativos? Algumas sim, mas em sua maioria abrigam as carcaças terrenas daqueles que partiram em busca de respostas no além e ficaram pelo meio do caminho, perdidos na imensidão do infinito. Áureo temeroso pergunta: mestre, então existe a possibilidade de não retornarmos? Sim, depende da fé que move cada um de vocês. Se ela estiver fincada na rocha, o que lhes afrontar será escorraçado. Mas se ela estiver assentada sobre um monte de areia, até uma pequena e frágil lebre pode tornar-se um algoz mortal. Enfim, o que tenho de importante a dizer é: nunca deixe que seus medos se tornem maior que sua fé. Caso isso ocorra, vocês estarão em uma perigosa desvantagem. E não tenham receio da empreitada. Se vocês vieram, é porque seus imbróglios espirituais estão a inquietá-los. Portanto, arrisquem-se em navegar dentro de si mesmos, ou acomodem-se em suas vidas terrenas e convivam pelo resto de seus dias com os enigmas de seus encantamentos ou temores. E os três se olham mutuamente. E após uma breve pausa para uma leve refeição e um breve descanso, o mestre diz: bem, irmãos de fé, agora é a hora da reflexão. E antes de começar, oremos. Ó poderoso enfim do universo paralelo, que está abaixo apenas do Todo-Poderoso, lhe peço encarecidamente que interaja com todos os presentes e lhes permita adentrar em seu mundo, para que encontrem as respostas a seus pleitos espirituais. Imajá! Imajá! Domitila, nos conte os motivos de sua inquietação. Mestre, minha irmã Rainá, há uns 5 anos passou a apresentar dupla personalidade. Uma hora estava bem, outra totalmente fora de si, enlouquecida. Recorremos a todos os meios médicos para curá-la, sem sucesso. E quando ela percebeu que seu lado bom rapidamente perdia espaço para a maledicência que brotava com força em sua mente, ela pediu que a internássemos em um hospício. Assim foi feito. A família então chegou à difícil conclusão: o mal que a atormentava não era terreno, e sim espiritual. E em consenso, por ser a mais próxima, fui escolhida para combater o mal que a acomete em seu verdadeiro mundo. E o mestre, após escutá-la, vai a uma sala onde vários outros membros estão reunidos para decifrar os enigmas espirituais de cada um dos 12 sócios visitantes. E umas 2 horas depois, ele retorna e diz: Domitila, o corpo de sua irmã está sendo usado pela energia alada da bruxa do Cunhã, que fugiu da antessala da tribulação antes de cumprir sua sentença. E quando ela quer reencarnar para continuar suas maledicências terrenas, utiliza-se do corpo de sua irmã. Lhe daremos os meios para que você a afronte em seu mundo sobrenatural. Imajá! Imajá! Agora você, Demétrio. Mestre, em meus sonhos, nunca consigo chegar à plenitude. Quando estou próximo ao ápice, sempre tem uma porta a ser aberta. É frustrante. Esse é o motivo de minha vinda. Me ver livre do receio de abrir as portas para me deleitar com meus devaneios em toda a sua inteireza. E o mestre diz:
Aquele que apenas observa a grande imensidão de terra nunca saciará sua fome, pois nunca semeará. Você já pensou quanto tempo de sua vida você já perdeu com o receio de abrir as portas que surgiram ao longo de sua existência? E lhe digo mais, meu jovem, não lhe foi dada a garantia do amanhã. Mas me fale do porquê de seu temor. Quando criança, meus pais me levaram à casa de um vizinho de cerca. Lá chegando, fiquei nos arredores brincando com outras crianças. Algum tempo depois, tive sede, e ao me dirigir à casa, a porta da frente estava fechada. E ao abri-la, entrei de supetão na sala, onde me vi de frente a um defunto devidamente ornamentado em seu caixão. E todos que eu supunha que ali estavam, haviam sumido. Era somente eu e o cadáver. Então, inerte pelo medo, estático e sem reação, notei que as rosas que estavam sobre o caixão começaram a cair no chão, e aquele que encontrava-se sendo velado ergueu o tronco e me encarou incessante dentro dos olhos. E antes que ele descesse e me levasse consigo, apavorado, meti o pé nas carreiras sem olhar para trás. Desde este dia tenho receio de abrir portas e nunca mais botei os pés em um velório, pois temo deparar-me novamente com o motivo da fobia de minha infância. E o mestre, após retornar da sala do conselho, diz: Demétrio, nota-se que você tem pouco conhecimento espiritual. Só deve temer a morte aquele que em sua existência terrena disseminou o mal, pois será lançado às trevas. O Criador deu a todos o livre-arbítrio de seguir o bem ou o mal. A sua escolha é o que determinará o rumo a ser tomado por sua alma. Consigo ver em seus olhos e coração que você é do bem. Se tu e os que você ama são do bem, por que temes a morte, se ela é a porta de entrada para o paraíso? Lhe daremos a oportunidade de ascender ao mundo sobrenatural no exato ponto em que aquele que ressurgiu dos mortos o abordou na infância, pois ele tem algo importante a lhe dizer. E você, Áureo, o que o trouxe? Mestre, por toda a vida fui um cara abrasado, mulherengo ao extremo. Me recordo quando criança, minha brincadeira preferida era brincar de casinha. Na adolescência, várias vezes me vi cercado pelas namoradas que, ao descobrirem-se enganadas, queriam me encher de tabefes. E assim foi pela 20ª e 30ª década de minha vida. Hoje, quarentão, a razão e as forças me dizem claramente para eu me aquietar, construir uma família. Mas confesso, há algo extremamente forte dentro de mim, explicitamente averso à monogamia. Quero me ver livre deste encosto para ser feliz ao lado de uma só mulher. E o mestre, após retornar da sala do conselho, diz: Todo filho varão nascido entre 2 e 3/4 da força da lua cheia torna-se de pronto um membro da Irmandade Imaterial, adoradores da beleza, incansáveis em suas conquistas, pois o belo os atrai incessante. E aqueles que, por força dos astros, tornaram-se membros, só poderão deixar a Irmandade com o consentimento sobrenatural do rei de Herótida. E depois de alguns instantes de silêncio, o mestre diz: Caros irmãos e irmã, é chegada a hora da partida. Dirijam-se ao altar e bebam o conteúdo de um dos cálices e em instantes ascenderão ao mundo sobrenatural, onde serão os protagonistas dos devaneios que habitam suas mentes. Boa viagem, Iemanjá! E os três surgem na outra margem do caudaloso rio Madeira, em um sinuoso caminho que segue sem fim em meio à mata fechada. E umas 3 horas depois abordam uma pequena aldeia cabocla, onde deparam-se com uma garota em frente a uma rudimentar casa de terra batida e palha, brincando com uma cobra jiboia
envolta em seus braços e pescoço. E Domitila diz: "Bom dia, filha. Você tá só? Cadê seus pais?" Ela calada os fita por baixo, desconfiada. E Demétrio fala: "Estamos atrás da bruxa do Cunhã. Você sabe onde podemos encontrá-la?" A menina assusta-se. Áureo fala: "Demétrio, você assustou a garota." E deixando de lado o acanhamento, ela diz: "Meus pais são a mata, os rios e os seres que nela vivem." Então eles a circundam e entram na humilde casa. E Áureo diz: "Ué, mas está abandonada, totalmente tomada pelo mofo e teia de aranha." E ao saírem, a menina não se encontrava mais. E quando cai a noite, mais adiante, em meio às árvores, eles estão nos arredores de uma pequena fogueira, alimentando-se de uma pequena presa caçada nos arredores. E Domitila diz: "Meninos, estive pensando no que o mestre falou. Fiquem atentos para que as pistas que possam surgir não passem desapercebidas. Vocês se lembram o que a menina falou?" E Demétrio responde: "Sim, que era órfã e que a natureza e os animais eram sua família. Mas esse é um dos credos do ser que buscamos. Então ela era... Sim, ela era a bruxa do Cunhã, que se apresentou a nós como criança. Como não percebi? Vamos retornar à vila agora." E lá chegando, perguntam a várias pessoas onde poderiam encontrar a bruxa, mas todas temerosas por suas vidas se negam a falar. Então, na boquinha daquela noite, uma bela jovem os aborda quando estão a descansar em um pequeno acampamento afastado do povoado. "Boa noite." Áureo fica todo oriçado com a beleza da bela ninfeta e diz: "Não sabia que estávamos no paraíso, até que esta deusa surgiu à minha frente." Então ela diz: "Aquela que buscam está a um dia de viagem na direção em que o sol se põe. Lá encontrarão o lago que a identifica, bem como o casarão de madeira que a abriga junto com suas maledicências e malfeitores." Domitila diz: "Moça, obrigado. Você não tem medo de nos ajudar?" E ela responde: "O mal nunca vai vencer aqueles que têm fé em fazer o bem. Qual seu nome para que a gente possa te agradecer?" "Ana Amarri, ou simplesmente Fada do Lago Maravilha. Estarei sempre à espreita." E em meio à névoa da mata ela desaparece. E antes de amanhecer, os mesmos seguem o rumo indicado pela fada, e na boquinha da noite chegam ao Lago Cunhã, e de pronto avistam a enorme casa de madeira quase totalmente imersa em meio às árvores da floresta. E na surdina se aproximam e observam que há umas 12 pessoas que formavam uma pequena fila na grande sala da edificação. Então eles colocam uma capa com capuz e, adentrando ao local, se posicionam ao fim da fila. E enquanto aguardam a vez de serem atendidos pela bruxa, presenciam os que estavam mais à frente pedindo a mesma as mais inusitadas solicitações. "Ó poderosa, venho pedir que me dê os meios para trazer meu rico dinheiro para esse mundo, para que eu continue a usufruir das benesses que ele me proporcionou na vida terrena." E a bruxa diz: "Aqui seu dinheiro não vale nada. Nesse lugar, a única coisa que lhe restou do mundo terreno é sua alma." E ela diz: "De Baal, o mande ao portal da tribulação. É lá o lugar de mesquinhos e sovinas." Então apresenta-se à próxima da fila. "Ó, senhora bruxa." "Eu? Senhora? Eu com esse rostinho angelical? Senhora? Ah!"
Então abre-se um alçapão e a dita cai no mesmo. Sem noção. Então é dito próximo e apresenta-se adiante da bruxa uma jovem desafortunada de beleza que diz: ó poderosa, nessa nova vida gostaria de ser agraciada com a beleza, para ser desejada por todos por onde passasse. E a bruxa diz: tanta maldade a ser feita, tantas famílias a serem destruídas, tantas pessoas de bem a serem levadas à perdição, e você vem a mim, bruxa do Cunhã, pedir para si beleza? Ah, você veio ao local errado. Aqui não é salão de beleza, e sim o nascedouro do caos, da discórdia, da maldade. E abre-se o alçapão. E é dito que vem o próximo. Então, finalmente, Domitila e Demétrio estão de frente ao suntuoso assento da bruxa, e ela imperiosa diz: como ousam estar à minha frente com os rostos encobertos? Domitila retira o capuz e a bruxa a reconhece e diz: de Baal, retire deste lugar, a que veio para me afrontar. Mas já é tarde, ele está dominado. Demétrio acaba de amarrá-lo e ele não teve nem tempo de chamar os servos das trevas que estavam do lado de fora do recinto. E a bruxa diz: por que me persegues se não te fiz nada? Fez sim, você atormenta minha irmã, sangue do meu sangue. Portanto, fez sim. Por que você escolheu o corpo de minha irmã como morada terrena, maldita? Como ousa me afrontar, rele ser de mente fraca? Vou te colocar no seu devido lugar. E olhando fixo nos olhos de Domitila, ela diz: recolha-se a sua insignificância e proste-se diante de mim. Agora! Domitila, determinada, não retira as vistas e também encara dentro dos olhos da bruxa, mas ela sente a força da mente da maldita, e quando começa a fraquejar, ela lembra-se das palavras do mestre: nunca deixe que o medo daquele que o afronta seja maior que sua fé. Então ela ora: ó poderoso enfim do universo, não permita que o mal prevaleça sobre o bem. E nesse exato momento a bruxa percebe que o poder daquela que a afronta ganha uma força descomunal, pois a intensidade do olhar de Domitila começa a lhe queimar os olhos. Então ela retira as vistas. É quando depara-se com Áureo, que acaba de entrar no recinto. Ela assusta-se. E quando ele segue em sua direção, ela entra em desespero e desaparece em meio a uma cortina de fumaça. Domitila, Demétrio e o próprio se surpreendem com o temor que a figura de Áureo impôs à bruxa. Então, sem entender, eles intercedem a Ana-Marie. Ó fada, o que acontece? Por que o temor da bruxa quando avistou Áureo? E ela surge do nada e diz: venham, vou lhes mostrar. E abrindo as páginas de um grande livro, mostra o desenho do rosto de um homem. E diz: este é Argor, vulgo Carnegão Negro, caçador de recompensas. E todos se espantam e Demétrio diz: mas ele é tua cara cuspida e escarrada, Áureo. Mas, Ana-Marie, por que o temor da bruxa? Porque Argor, que é dotado de um grande poder sobrenatural, foi contratado pelo Portal da Tribulação para levá-la de volta ao local de sua fuga. Enquanto isso, a bruxa surge do nada com seu fiel escudeiro de Baal em um lugar ermo à margem do lago Cunhã.
E ele diz: ó poderosa, houve um equívoco. Certamente aquele que a assustou não era o Carnegão Negro, e sim seu sósia. E ele não tem poder algum. Se fosse o seu algoz alado, ele teria lhe dominado e a levado de volta ao lugar de sua fuga. E a bruxa diz: mas como pode? É cara de um focinho do outro. Da próxima vez que ele cruzar meu caminho, vou esmagá-lo como um inseto. Enquanto isso, em um pequeno acampamento em meio à floresta, o trio se reúne com Ana Marie e começam a arquitetar um plano para pôr um fim às maldades da bruxa. E 2 dias depois, em uma bela tarde de sábado, a bruxa e seu fiel servo e escudeiro de Baal estão a fazer o que ela mais gosta: caçar. E em meio à caçada, ela enxerga a uns 90 metros um homem dando de beber a um cavalo, e com as vistas de águia que sua malvadeza lhe proporciona, ela o reconhece. Era a cópia mal feita do Carnegão Negro. E ela diz: maldito! Começarei minha vingança contra meu algoz, matando sua imitação barata. Aguarde só um pouco de Baal. É só o tempo de eu matar o inseto e já volto. E assentando as esporas impiedosamente no cavalo, segue em disparada em direção ao mesmo. Então aquele que mansamente dá de beber ao cavalo, ao perceber que alguém vinha em um forte galope em sua direção, assenta-se sobre o alazão e, cutucando os calcanhares no mesmo, segue a galope, rio acima, margeando-o, deixando entre o que vinha a seu encalço uma distância de uns 80 metros. Quando, em uma curva acentuada do rio à direita, desaparece em meio à mata que avança sobre a margem. Então, calmamente, a bruxa, ao perdê-lo de vista, desce do cavalo e, puxando-o pelas rédeas, segue a direção das águas, buscando por seu rastro ou cheiro ainda frescos. E a uns 15 minutos adiante, em um ponto em que a mata avançava sobre a água, inesperadamente após um arbusto, ela depara-se com um homem nu saindo do rio. E diz: ah, te encontrei. O mesmo assusta-se e tenta encobrir suas vergonhas com as mãos. De Baal, atento, do alto da pequena elevação em que se encontrava, observa que a uns 10 metros de onde o homem que acabara de ser abordado pela bruxa banhava-se, logo após as moitas, havia um pequeno acampamento de homens armados, o que indicava que aquele que estava a banhar-se não era um João Ninguém. A bruxa vai em direção ao homem para matá-lo e diz: venha até mim, cópia mal feita do coisa ruim. Venha, venha! E ele, encobrindo as partes agora com uma toalha, segue sem receio a seu rumo com os olhos abrasados. E o mesmo, ao entoar um assovio característico, a bruxa se vê cercada por 10 homens armados e com redes impregnadas em alho. Então tardiamente ela percebe seu fatídico erro. Aquele era seu verdadeiro e poderoso algoz, e não o mosca morta do áureo. E o Carnegão Negro, com os olhos fixos na bruxa, começa a sugar a energia de sua alma até que ela caia ao chão. Dominada, ela é colocada em uma esfera de metal, circundada por janelas de vidro, onde segue rumo ao local de sua fuga, o portal da tribulação. E nesse exato momento, o até então trio perde um de seus membros, que acabara de reencarnar. E Domitila, já em sua realidade terrena, aguarda ansiosa o retorno de sua irmã para o seio da família, totalmente livre dos tormentos da bruxa.
Agora, apenas Demétrio e Áureo seguem seus caminhos sem rumo. E quando passam em frente a uma casa que encontrava-se a meia distância, Demétrio a reconhece e diz: Áureo, me aguarde só um pouco. É chegada a hora de eu provar a mim mesmo que superei meus medos. Então ele segue rumo à casa que se encontrava adiante, e ao se aproximar da edificação, era como se ele tivesse voltado ao passado, no exato ponto em que fora acometido de sua maior fobia. Então dirige-se à porta, e ao abri-la vagarosamente, depara-se na sala com o falecido que acabara de reacender dos mortos, sentado no caixão. Mas desta feita, ao invés de assentar os pés na carreira, ele o olha nos olhos, sem temor, e diz: Vim em busca do que você tem a me dizer. E aquele que acabou de reacender dos mortos diz: Você não está com medo? Não, hoje conheço a verdade sobre a vida e a morte. Então o que você está fazendo aí parado como uma estátua? Me ajude a descer daqui. E Demétrio o ajuda a descer do caixão. Agora, enquanto tiro os algodões dos ouvidos e nariz, me ajude com essas pétalas de rosas que estão sobre meu paletó. E antes que você me pergunte qual o motivo de eu ressurgir de entre os mortos, eu te respondo: você foi o escolhido para que eu complete minha cota de bondades, para ter o direito ao julgamento final. Sua alma veio apenas em busca de respostas. Em breve, retornará ao mundo terreno, lugar onde está o motivo de meu maior ressentimento. E ele prossegue: quando encarnado, em meio ao dia a dia corrido, os 3 empregos que mantinha como médico, com vistas a proporcionar o conforto de minha família, o estresse, enfim, as apurrinhações do cotidiano, me fez adiar e adiar o que deveria ter sido dito. Hoje me restou a frustração eterna. Desencarnei inesperada e tragicamente, e nem tive tempo de dizer à minha amada Esmeralda e aos meus 2 filhos o quanto os amava. O trabalho excessivo me fez fechar as portas para o que realmente importava, com a desculpa que eu tinha que lhes proporcionar o melhor, sendo que o melhor era estar presente, dar-lhes atenção. Caro amigo, não seja eu amanhã. Ao retornar a seu mundo, abra as portas do seu coração. Tenha como prioridade um tempo para a família. Abrace, ame e beije todos os dias aquela que deu à luz a teus 2 maiores tesouros, antes que te seja tarde. E após recolocar o homem já inerte no caixão, ele se queda pensativo e evapora-se como o sereno em dia de sol, reencarnando. Já em casa, no exato ponto em que chega de mais um dia de trabalho intenso no hospital, ele vai tomar seu banho e, sem pressa, senta-se na mesa do jantar com a família. Sua mulher e os 2 filhos ficam surpresos e Tito diz: Pai, o senhor vai se atrasar para o seu 2º emprego na clínica. E ele responde: meu ex-emprego, aliás, meus 2 ex-empregos. Pedi para sair também do plantão do fim de semana no ambulatório. Agora estou somente em meu emprego no hospital. Os 2 imóveis alugados e o meu bom salário de médico é o suficiente para nos sustentar. É chegado o momento de eu dedicar mais tempo a vocês. Iemanjá! Iemanjá! Agora, caros ouvintes, vou lhes deixar a par do que se sucede no reino de Herótida, pois o mesmo será o cenário para o desfecho final deste causo. Reino de Herótida. Menegate,
líder do exército do rei, que fora condenado a ser lançado no buraco negro do universo por ter conspirado contra o mesmo, antes da execução de sua sentença, aprisiona sua mulher em um grande bloco de gelo para que ninguém a possuísse, no qual estava pregada uma placa de ferro com os dizeres em letras garrafais: eis que a que descansa no gelo jamais, em nenhuma hipótese, pode retornar a seu meio ambiente natural, para que o gelo mantenha inerte a chama de vida que a reacenderá. Aquele ou aqueles que ousem ir contra o que está escrito será cometido pela maldição de Menegate. Surgirá um espectro alado que devorará as energias de seus corpos até que não exista um mero lampejo para levantar um fio de cabelo sequer. Certa feita foi dito que o curioso jovem, filho do rei, agraciado com sua beleza, resolveu retirá-la do meio gélido que a envolvia e a mantinha inerte, para que a mesma fizesse parte de seu harém. E ao ver-se descongelada, a mesma tomou as formas de um espectro alado e, em sua incessante busca pelo prazer, lançou-se sobre o exército de 100 homens que guardavam o castelo. E antes que o dia raiasse, os deixou prostrados em seus leitos ou postos de combate, totalmente esgotados, com energia que lhes permitia apenas arrastarem-se de um ponto a outro. Enfim, por conta da ingenuidade do jovem herdeiro real, a maldição de Menegate impregnou-se sobre os homens da guarda real, deixando o castelo totalmente desguarnecido. E após uma longa caçada comandada pelo mago real, Hermenegilda é novamente imobilizada no grande bloco de gelo. E o rei diz: mas mesmo com o retorno de Hermenegilda da legião ao bloco de gelo, os homens da guarda real continuam acometidos pela maldição. Me chamem novamente o mago, quero respostas. E o mago, junto com os seus, se dirige à mulher que está inerte no grande bloco de gelo em busca de pistas, e começam a observar. E um de seus atentos assistentes diz: ó mestre, observe atentamente as letras quase imperceptíveis logo abaixo dos dizeres em letras garrafais. Diferente da bela adormecida que se viu livre do encanto com um beijo, a que se encontra tomada pelo gelo só se verá livre do encantamento, bem como o seu povo da maldição, quando a mesma deparar-se com um instinto maior imputado pelo deus Eros a cada mortal, bem como aos que aguardam o julgamento final de suas almas. O prazer. Mas vos alerto, somente o escolhido entre os vários povos do universo terá as forças necessárias para tal. Aos incautos e aventureiros só lhes restará encontrar-se com a morte em seus derradeiros momentos de prazer. E o mago, após decifrar a charada, se dirige ao rei. Ó poderoso, o mal que se abateu sobre nossos homens só cessará quando a que repousa no gelo encontrar o prazer. Mas vos alerto, não é qualquer um que a levará ao ápice no ato, e sim o escolhido, que pode estar em qualquer um dos mundos do fim do universo. E o rei recebe notícias diárias de que os tubanos, ao tomarem conhecimento que o castelo está desguarnecido, já estão nas cercanias do mesmo, esperando apenas um momento para atacar. E ele conversa com seus conselheiros. Temos que nos ver livres da maldição que se abateu sobre nossos homens. A tropa de tão fraca não consegue nem manter-se em pé. Como vamos reagir ao ataque iminente dos invasores? Ó poderoso, temos que retirar o encanto que acomete Hermenegilda da legião. É a única saída para livrar os homens do nosso exército da maldição. E o rei diz:
Mas qual homem estará disposto a satisfazer uma mulher que em uma única noite levou ao esgotamento físico extremo uma tropa de 100 homens em sua insaciável busca pelo prazer? Ó poderoso, lhe sugiro fazer um chamamento aos homens mais fogosos do reino. Não será difícil convencê-los ao ato, diante da beleza da mademoiselle. Só nos basta omitir o fato que a mulher em questão é a mesma que se lançou insaciavelmente sobre nosso exército. E o rei diz: não vamos ficar de braços cruzados. Começaremos a buscar por este homem agora. Então espalha-se de boca em boca em todas as cidades, povoados e vilas de Herótida o comunicado real. Meu povo, este comunicado é direcionado aos verdadeiros garanhões de Herótida. Aos candidatos interessados lhes será atribuída a missão de cessar a maldição de Menegate que paira sobre o reino. Aquele que alcançar o sucesso na prazerosa empreitada, além da gratidão real, será incorporado à corte. Assinado, Rei de Herótida. E após 2 semanas, o conselheiro real diz: ó poderoso, temos 3 candidatos. E o rei diz: vamos torcer que a pegada de um deles resolva nosso problema. Mande os serviçais preparar a fogueira para descongelar Hermenegildo da legião e mande arrumar o quarto de núpcias. E naquela noite, após um embate de alguns minutos, a Ditacu já põe a correr com o rabo entre as pernas, Chico Lombo de Cobra: socorro! Socorro! Tonho Massaranduba: valha-me, meu Jesus Cristinho, essa mulher vai me matar! Socorro! E Ricardão Chapuleta: socorro! Abre essa porta, pelo amor de Deus! O impiedoso. E ao abrirem-se as portas, os 3 se arrastam até o grande salão real, onde dão seus últimos suspiros. E diante da trágica cena, o rei diz: e agora? Enquanto isso, o agora solitário Áureo está em uma vila almoçando quando ouve falar do chamamento real. De pronto ele segue rumo a Herótida. Ele não poderia perder a oportunidade de ficar frente a frente com aquele que tem o poder de descredenciá-lo da Irmandade Adoradores da Beleza, motivo de sua ascensão ao mundo sobrenatural. E ele diz: Herótida, me aguarde. Lá chegando, Áureo se apresenta à corte como candidato ao chamamento. E após uma breve conversa com o conselheiro real, é apresentado ao rei. Então você é Áureo, terror das currutelas do alto e baixo Madeira, o homem cujo pavio da lamparina não meia a luz nem em meio a maior das tempestades. E ele diz: ó poderoso, a modéstia me impede de reiterar suas palavras. Tétris, mande as serviçais preparar a fogueira e mande arrumar o quarto de núpcias. Temos um novo candidato. E Áureo diz: ó poderoso rei, como estou só de passagem por esse mundo, ao invés de ser incorporado à corte, tenho só uma solicitação a fazer. Não sendo meu trono, se você tiver sucesso em sua empreitada, me peça o que quiser. E antes do embate é feita a apresentação ao povo do novo candidato. Senhoras e senhores de Herótida, apresentou-se diante do rei mais um candidato a desencantar Hermenegildo da legião e consequentemente livrar o reino da maldição de seu nefasto marido. E inicia-se as referências do candidato. Áureo, terror das currutelas, o homem que nem meio a maior das tempestades. E o rei diz: pula essa parte, isso já é sabido por todos. Vá para os finalmente das qualidades do homem.
cabra macho criado no leite da castanha, mais arrochado que casco de jabuti, rondoniense por sangue, porto-velhense da gema, altamente requisitado por aquelas desenganadas pelo infortúnio de não conseguir engravidar, pois o cabra era arrochado e cada enxadada era uma minhoca. Tá bom, vamos logo pros finalmente. Leva o homem pro quarto de núpcias. Hermenegildo da Legião está quentinha à sua espera. Então ele adentra ao quarto e após um embate incessante de mais de 15 horas, ele sente o repuxo. E o pavio de sua lamparina começa a meiar a luz. E ele grita: socorro, socorro, essa vem com força, socorro, abre essas portas. E ele sai correndo pelo quarto e Hermenegilda em seu encalço. Então eu o cerco em um beco e vendo-se sem saída, lhe vem à cabeça as palavras do mestre: não deixe que seus medos se tornem maior que sua fé. Então, após uma breve prece, ele percebe que o pavio da lamparina começa a dobrar a intensidade da luz. Então ele a encara no caroço dos olhos e 25 horas depois de um embate incessante, Áureo então desaparece em meio a uma névoa e reencarna. Uma semana depois, ele e sua amada estão de frente ao padre no altar. Mas antes do fato, por várias vezes ele foi testado e resistiu.